Esperando aí o pessoal entrar para essa nossa última live da série Alquimia Psíquica, né? Alquimia Feminina, que falamos, né, sobre os dois processos, o da Nigredo e o da Albedo. E agora nós vamos concluir com o processo da Rubedo, que é a última fase, né, da alquimia psíquica feminina. Então, nessa live, eu vou explicar o processo da Rubedo, que é o processo da quintessência da alquimia, né? Quando acontece o casamento alquímico, é quando o self se integra com o ego, finalmente. Então, acontece esse casamento alquímico, né? Que Jung chamava de casamento alquímico. E aí é quando acontece toda a plenitude do ser, né? Acontece o processo de autorrealização, que no final é o que todo mundo quer, né? Se integrar com o ser, se integrar consigo mesmo, se integrar com a sua centelha divina, com a sua chama, né? Com o que você veio a ser de verdade. Mas obviamente que leva um processo, né? Todo um processo de autoconhecimento, toda uma dedicação para que esse processo aconteça. Então é importante que haja essa disposição para esse autoconhecimento, para esse aprendizado, né? Então, nós vamos começar, né, a nossa live falando sobre um breve contexto dos outros processos, né, dos processos anteriores, que são a Nigredo e a Albedo. Então, o que acontece? Né? O que é a alquimia, segundo a alquimia psíquica segundo Jung, né? O Jung, ele foi estudar esse processo da alquimia psíquica quando ele já estava mais avançado na vida, né? Naquela época avançado já era em torno dos 40 e poucos anos, assim, né? A época que Jung estava aí com a gente nessa terra materializada. Então, o Jung, ele começou a descobrir esse processo da alquimia por volta mais ou menos dessa idade, né? Entre os 65 e 40 anos. E foi aí que ele descobriu que a alquimia, os processos alquímicos, eles se correlacionavam com a psique. E ele viu, por exemplo, que o processo da Nigredo, ele se relacionava com a fase que a pessoa está vivendo, a fase mais escura, né? Que é o confronto com as sombras, que é aquele processo meio que de depressão, que a pessoa está num problema muito sério e que ela não consegue resolver esse problema, né? Que ela tá ali sem solução, ela se encontra numa floresta obscura, ela se encontra dentro de uma caverna, sem saída, sem saber direito o que vai fazer. Então esse é o processo da Nigredo. E dentro desse processo da Nigredo existem os estágios, né? Os estágios alquímicos, que são os processos alquímicos, que são 3 processos, que é o processo da calcinatio, a mortificatio e a separatio. Então o processo da calcinatio é quando você pulveriza esse problema, é quando você encara essa sombra e você precisa jogar o fogo nesse problema, né? Porque a calcinatio, ela significa o elemento fogo, porque a alquimia, elas são os 4 elementos, né? Quem trabalha com alquimia tem que dominar os 4 elementos. Então o verdadeiro alquimista, ele precisa dominar os 4 elementos. Então a Nigredo, ela representa a fase do elemento fogo, né? Em que você precisa jogar fogo em cima dos problemas, você precisa pulverizar os problemas, queimar os problemas. Então a primeira fase é a calcinatio. É quando você pega esse problema, você encara, você joga a luz em cima dessa sombra e você meio que, sabe o vampiro, assim, quando ele tá ali querendo atacar e aí vem uma luz do sol sobre o vampiro e pulveriza esse vampiro? Então é como se as sombras fossem esse vampiro. E aí você joga a luz sobre isso, ou seja, você encara. Você fala assim, eu preciso encarar esse problema. Eu preciso resolver esse problema. Então quando você decide que precisa resolver esse problema, é quando você, de fato, está queimando ele. Então essa é a primeira fase, que é a fase da calcinatio. E aí o que acontece? A próxima fase é a fase da mortificatio, que significa morte simbólica, né? Quando você morre para aquele antigo ser que você era, ou seja, você começa essa fase a não ser mais aquela pessoa que você era antes, né? A não ser mais aquela Jaqueline que era antes, aquela Jaqueline medrosa, aquela Jaqueline que não conseguia encarar as sombras, aquela Jaqueline que não conseguia
crescer diante de uma situação, né? Superar uma possível situação, uma situação e superar uma fase. Então você morre aquela pessoa antiga e aí nasce uma nova pessoa, ou seja, você se abre para o novo. A fase da mortificatio é importantíssima, porque você precisa deixar aqueles padrões antigos para que você possa viver uma nova fase, né? E a terceira fase da Nigredo é a separatio. É quando você separa, né, o joio do trigo. Você separa o que há de ruim para o que é bom, o que é útil do que não é mais útil para você. Então você pensa assim, por exemplo, você quer resolver um problema. E aí você sempre tem um método de resolver aquele problema. Só que você nunca resolve. Você tá ali, tem uma situação e você acha que sempre se resolve daquela forma, só que aquilo não adianta mais. Aquilo é inútil. Aquele tipo de solução não é mais solúvel, ou seja, não resolve mais, não é mais efetivo. E aí você começa a separar o que não serve mais do que é resolutível, né? Do que você precisa, de fato, resolver. Então essa fase da Nigredo, ela consolida, essas três operações, elas consolidam essa fase, que é a fase de encarar as sombras. E você já está pronta para poder viver a nova fase, que é a fase da albedo, que é quando você começa a limpar a alma, né? É a fase da limpeza da alma. Que essa fase para a alquimia ela é importantíssima, que é quando ocorre a purificação, né? A purificação dos metais. E o que é a alquimia? É quando você transforma o chumbo em ouro. E o que é o chumbo? Né? O chumbo é um metal menos nobre. É um problema. Então você precisa transformar esse ser, né, antigo, que precisa ser integrado ao seu novo ser, ou seja, aquela pessoa que de fato você veio para ser, você precisa transformar essa pessoa. Então você precisa se transformar, né, o chumbo, que você é esse chumbo, em ouro. Então essa é a transformação alquímica. Você precisa passar por essas três fases. E agora você está vivendo a fase da albedo. A fase da albedo, ela é caracterizada pelo elemento água. O que é o elemento água? O elemento água são as emoções. No zodíaco, né, na astrologia, você vai perceber que o elemento água são os signos Câncer, Peixes e Escorpião, né? São as emoções, são signos que falam com as emoções. E o elemento água é a solútil, né? A operação solútil, em que você limpa, né? Você está limpando todos aqueles problemas, né? Você está lavando aqueles problemas. Você precisa lavar tudo aquilo. Então, a primeira fase da albedo, que é a purificação da alma, é a solútil, que é a limpeza da alma, né? Que é o fluir da água, né? A água, ela flui. Para a água, não tem resistência. A água, ela está lavando. Quando você vê um rio, você vê um riacho, você vê que ele transpõe, né? Ele transpõe tudo. Ele transpõe montanha, ele transpõe pedra, ele transpõe lama, tudo ele sai levando. Tudo a água sai levando. Então, a fase da solútil, a água, ela é assim, ela sai limpando. Essa fase é importantíssima. Por quê? Porque você precisa purificar a sua alma. Enquanto você não purifica a sua alma, você não permite que algo novo se apresente, né? Eu vou no final aqui, quando eu for terminar de apresentar a albedo, quando eu for entrar na albedo, eu vou apresentar a história de uma mulher que foi muito importante para a literatura, principalmente a literatura mundial, que ela passa claramente por esses três processos, né? Até viver o ápice dela. É uma história muito interessante. Fica aí, que você vai gostar dessa história. Então, a segunda fase da albedo, depois da solútil, é a sublimatio. A sublimatio, ela é representada pelo elemento ar. O que é o elemento ar? O elemento ar é o raciocínio. O elemento ar, ele é o mental. É quando você já clarificou, né? Você já tá ali, você já fez a sua meditação, você já fez a sua limpeza, você já percebeu que você limpou aquilo que fazia mal para você, aquilo que era ruim para você, né? E você começa a raciocinar em cima daquilo, ou seja, você traz para você a meditação, você traz para você o mental, você começa a fluir diante daquilo, daquele racional. Você fala, peraí, já limpei, agora eu preciso racionalizar isso daqui, né? E aí você vai meditar, você vai trazer o elemento ar. Na astrologia, o elemento ar ele é representado pelos signos do Aquário, Gêmeos e Libra. São os três elementos, os três signos do elemento ar. Então são signos altamente mentais, né? Altamente racionais. Então você vai trazer para
a Sublimatio o aspecto da meditação. Então você vai meditar em cima dessa solução que você precisa alcançar. E o último estágio da albedo é a coagulatio, que é representado pelo elemento terra, que é quando você vai coagular, ou seja, você vai juntar, você vai trazer para solidificação aquela solução. Na fase da sublimatio, que é a fase do mental, é quando acontece a criatividade. É quando você deixa fluir a criatividade para que as soluções se apresentem. E aí, na coagulatio, é onde você vai solidificar essa solução. Ou seja, você vai trabalhar um projeto novo, você vai trabalhar uma ideia nova, você vai trabalhar uma solução nova, né? E aí você vai, de fato, começar a concretizar, começar a entrar nesse fluxo, né? E aí, quando você começa a entrar nesse fluxo, é quando você está pronta para viver a fase da rubedo, que é a quintessência da alquimia, né? Quando você começa a construir ali a sua pedra filosofal, é quando o seu ego começa a se unir com o seu self. É quando você deixa a sua chama divina entrar e falar mais alto do que o seu ego. Porque o seu ego é só uma máscara. O seu ego, ele foi construído pela sociedade, ele foi construído por desejos que você tem, de acordo com os ditames da sociedade, de acordo com os ditames da sua família, de acordo com o que você acha que você precisa demonstrar, né? É uma máscara. O ego, ele é uma máscara. E se você não tiver esse autoconhecimento, se você não tiver essa importância para olhar para dentro de si, o ego, ele vai te dominar, né? E aí é o que o Jung, ele fala, que em vez de você, é o que você vai chamar de destino, né? Quando você deixa que o ego te domine, você vai viver o que você chama de destino. Ah, é o destino, né? É o destino. Aconteceu isso, ah, pois é, foi o destino. É o ego vivendo, é o ego falando por você. Você não está vivendo aquilo que você veio para viver da sua vida, né? E aí eu vou trazer essa pessoa que eu falei para vocês, que concretiza muito essa fase, né, da alquimia psíquica, principalmente para o feminino, porque é uma mulher, então ela passa estágios que principalmente somente as mulheres passam, né, vivência da jornada feminina que somente, obviamente, as mulheres passam, né, que é a J.K. Rowling, que é a autora do Harry Potter. A J.K. Rowling, ela é a escritora mais famosa do mundo, né, na atualidade. Ela é a mulher mais rica da Inglaterra, né, do Reino Unido. Mas ela não foi sempre assim, a J.K. Rowling. Ela foi uma mulher muito pobre. Ela foi uma mulher que ela precisou de assistência social para ela poder sobreviver. E ela passou uma fase muito, muito, muito ruim na vida dela. A J.K. Rowling, ela cresceu numa família, né, uma família tradicional, ela cresceu numa família normal, com pai, mãe, uma irmã. Só que a J.K. Rowling, ela tinha uma paixão pela literatura, ela adorava ler, né? Ela adorava escrever desde pequenininha, né? Ela lia muito, né? Quando era criança, a mãe dela lia muito para ela, né? E aí, oi! E aí a mãe dela lia muito para ela e ela então sempre se interessou por literatura. Ou seja, era a centelha divina dela já falando para ela que esse era o caminho dela, né? Ela já tinha essa questão da literatura na vida dela. Então, ela começou a se interessar por literatura desde criança. E aí, a J.K. Rowling, ela foi crescendo, né? A mãe dela foi ficando doente e tal, ela foi vivendo situações de nigredo na vida dela, ela foi vivendo situações de sombra na vida dela. Chegou um momento em que a mãe dela, ela sofreu de uma doença degenerativa, e ela ficou meio que desesperada, tipo assim, o que eu vou fazer agora, né? Minha mãe tá morrendo, minha família tá se desestruturando, o que eu vou fazer? E aí a J.K. Rowling, ela foi, que ela chamava Joanne, né? Ela não era a J.K. Rowling, ela era a Joanne. Ela foi estudar letras, né? Em Londres. E aí, depois que ela estudou letras em Londres, ela foi arrumar emprego, né? Ela sempre foi uma pessoa muito criativa. Então, pessoas muito criativas, elas não conseguem ficar em lugares muito parados, em lugares que não mexem com a criatividade, né? Elas precisam desse movimento. E a J.K. Rowling, ela tinha um emprego assim muito monótono. Acontece que e ela sempre nessa questão da literatura, ela sempre nesse desejo de escrever e tudo mais. Acontece que em uma dessas viagens que ela fez para ir para o trabalho dela, ela dormiu no trem. Enquanto ela dormiu no trem, ela teve
uma inspiração, ela teve um insight, olha aí. Olha aí a centelha divina, a chama divina dela falando com ela. Ou seja, ela se abriu totalmente do ego dela e ela deixou que a criatividade entrasse, né? Ela permitiu. E aí a criatividade dela entrou e mostrou toda a história do Harry Potter para ela. Mostrou toda a história. A J.K. Rowling, ela não sei como, mas ela sonhou com toda a história do Harry Potter. E aí foi quando ela pensou, cara, eu tenho que escrever. E aí beleza, ela começou a escrever os manuscritos dela e tal, e foi vivendo a vida dela. Quando ela arrumou um emprego em Portugal, ela conheceu um homem. E esse homem virou o marido dela. Só que esse cara era um cara muito atraente e tudo mais, né? E ela se envolvendo com ele, ela engravidou dele. E aí casou com ele e tal, teve a filha, só que ele começou a abusar dela. Olha aí, a Nigredo de novo. Ele começou a abusar física e psicologicamente dela. E aí ela viveu o inferno na terra com esse homem. E o homem abusava dela, e o homem batia nela, e ela não queria mais, ela queria separação, ou seja, vivendo realmente aquela fase terrível, né? Com a filhinha pequena. E aí, enfim, conseguiram se separar. No que eles conseguiram se separar, ela teve que sair da casa que eles moravam, né? Teve que voltar para a Escócia. No que ela voltou para a Escócia, ela não tinha mais condições. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha emprego, ela não tinha nada. E aí, o que eu vou fazer agora? Sem pai, sem mãe, sem emprego, sem uma filha pequena para cuidar? Como é que eu vou fazer isso? E acontece que a J.K. Rowling foi pedir ajuda. E aí a moça da assistente social falou assim, tudo bem, a gente te ajuda. Só que a gente vai arrumar uma casa pra você, só que você não pode ter emprego. Porque se você tiver um emprego que pague mais do que a assistência social, você vai ter que viver só desse emprego. E aí ela não conseguia arrumar um emprego que pagasse mais. E nisso ela escrevendo Harry Potter, ou seja, ao mesmo tempo que ela passava pela fase da Nigredo, que ela passava pela as sombras consumindo ela, os problemas consumindo ela meio que canalizava isso escrevendo os livros do Harry Potter, né? Escrevendo a história do Harry Potter. Ou seja, ela permitia que a criatividade alcançasse ela. Ela permitia que a albedo, ou seja, que a fase de purificação lavasse aqueles sentimentos que ela tinha de abandono. Então o Harry Potter é como se fosse uma canalização para ela, né? Ela deixava aquela criatividade atravessar, né, a mente dela e ela consolidasse aquilo, ou seja, coagulasse em projeto, em um livro. E assim foi indo durante um tempo. Ela ia para uma cafeteria, que a filhinha dela não conseguia dormir durante o dia, ela caminhava com a filhinha dela de carrinho, chegava numa cafeteria, a neném dormindo, e ela escrevia. Inclusive essa cafeteria ela é muito famosa lá em Edimburgo, né, na Escócia. Muita gente vai visitar essa cafeteria por causa dessa fase da J.K. Rowling, que ela escrevia nessa cafeteria. E aí ela escreveu os manuscritos dela. Até que um dia, e passando por essa fase terrível, né? Até que um dia a irmã dela foi lá visitá-la. No que a irmã dela foi visitar, a irmã dela falou que, e aí, Joanne, o que tá acontecendo com você? Ela falou, olha, eu tô passando por essa fase terrível, não aguento mais. Só que acontece que eu tenho uma coisa pra te mostrar. Não conto pra ninguém, é um segredo. A irmã dela falou, o que foi? Ela falou assim, eu tenho uns manuscritos aqui, eu tô escrevendo um livro. A irmã dela falou, um livro? Você tá escrevendo um livro? Ela falou, sim. Ué, deixa eu ver então, deixa eu ver que livro é esse. Aí, a J.K. Rowling deu os manuscritos, né, tanto assim de coisa escrita, deu pra irmã dela ler. E a irmã dela leu. Eu disse, nossa, peraí, aí a irmã dela sentou pra ler. E a irmã dela leu, durante horas ela leu esse livro. E ela olhou e falou assim pra J.K. Rowling, por que que você ainda não publicou esse livro? Esse livro é sensacional. Ela falou assim, como assim? É sensacional, você precisa publicar esse livro. Ou seja, a J.K. Rowling, ela precisava do estímulo de alguém, né, para poder publicar esse livro dela. E ela falou, tá, tudo bem, então eu vou publicar o livro. E aí ela falou, mas eu preciso de uma ajuda, né, eu preciso de um agente literário. Ela falou, vai atrás de um agente literário, mas você publica esse livro. Olha aí a albedo chegando, né, olha a albedo chegando, né. Ou seja, encontrando soluções para a vida dela. Limpando todos aqueles sentimentos ruins, todos aqueles sentimentos negativos que ela tinha, todas aquelas sombras e já encontrando soluções. Eis que ela, depois de mandar para vários agentes literários, ela aceitou. Um falou assim, não, tudo bem, eu gostei do seu manuscrito, a gente vai procurar editoras para você poder publicar esse livro. E aí, procurou daqui, procurou dali e tal, eis que achou uma editora, né, inglesa,
que aceitou publicar o livro dela. Embora achassem que era um livro infantil, né, de literatura de criança, tudo bem, vamos publicar. E aí deu um cheque para ela. Um cheque maravilhoso, assim. Que ela nunca tinha visto tanto dinheiro na vida dela. Que proporcionou que ela saísse daquela situação de pobreza que ela estava, que ela pudesse comprar alimento para ela, que ela pudesse alugar um apartamento melhor, pudesse dar um conforto melhor para a filha dela. Ou seja, a J.K. Rowling começou a viver a rubedo. Por que ela começou a viver a rubedo? Porque toda aquela criatividade que tinha dentro dela, toda aquela chama, né, criativa que tinha dentro dela, começou a dar resultado. Começou a responder em forma de projeto, em forma de concretização. Então ela começou a viver a plenitude dela como ela era realmente. Porque a J.K. Rowling, ela não era uma mulher comum, ela não era uma mulher de escritório, ela não era uma mulher de trabalhar em quatro paredes. Ela era uma escritora extremamente criativa. Então ela descobriu isso, ela começou a concretizar isso, ou seja, ela deixou que a centelha divina dela falasse por ela, né? O seu eu interior, enfim, o que quer que você chame, e começasse a escrever esse livro. E aí, o agente literário dela falou assim, quer saber? Vamos procurar uma editora americana. Porque se a gente lança esse livro nos Estados Unidos, já era. Vai ser assim, ó, sucesso mundial. Vamos arriscar? Ela falou, vamos, não tinha nada a perder, né? Vamos arriscar. E aí o agente literário dela tentou, procurou várias editoras. Todas as editoras achavam que era livro infantil e que não ia vender. Eis que a filha de um dos editores, lá, de um dos donos de umas melhores editoras dos Estados Unidos, foi ler o manuscrito. No que ela leu o manuscrito, ela falou assim pro pai, olha como é, gente, olha só como são as sincronicidades. Quando você está vivendo o seu propósito, quando você está vivendo o que de fato você veio para viver, quando você descobre isso, o universo, ele conspira a seu favor. O universo, ele te ajuda. Esse manuscrito caiu na mão da filha do dono da editora. Ela leu e falou assim, pai, o senhor precisa publicar esse livro. Ele falou assim, mas filha, que livro é esse? Ela falou, pai, o senhor precisa publicar esse livro. Aí ele falou, mas filha, esse é um livro infantil, a gente não é editora de livro infantil. Pai, publica, estou te falando, publica esse livro. Aí o pai dela falou, não, peraí, então você tá falando pra eu publicar, eu preciso ler esse livro. Aí o pai dela leu o livro, assim, manuscrito, né, começou a ler e tal. Falou, eu vou arriscar. E aí no que ele arriscou, o livro foi sucesso. Eu sei que J.K. Rowling começou o sucesso dela mundial, já recebeu de cara 100 mil libras, né? Porque libra a gente sabe que acho que é uma das moedas mais caras do mundo, né? A libra. Já recebeu de cara 100 mil libras, a vida dela começou a mudar, gente. Olha só, a mulher foi do caos total, à autorrealização. Mas isso não foi assim do dia pra noite, não. Ela demorou um tempo. Essa história é contada no filme A Imaginação... como é que é? É alguma coisa das palavras, A Magia das Palavras é o nome do filme. A Magia das Palavras. Essa é a história da J.K. Rowling, que é a maior escritora na atualidade. A mulher já publicou sei lá quantos livros do Harry Potter. Acho que sei lá, uns 8 livros do Harry Potter, da saga do Harry Potter. Desde criança pequena, assim, tipo, tá começando a ler até adulto, até senhores, né, senhoras, enfim, leem esse livro. O livro virou filme, o livro foi uma explosão. E a J.K. Rowling, ela alcançou a plenitude dela. Ou seja, ela viveu da essência dela. Quando você encontra a pedra... E olha só a coincidência, eu nem tinha parado pra pensar nisso. Acho que o primeiro livro do Harry Potter é o Harry Potter e a Pedra Filosofal. A Pedra Filosofal, no processo alquímico, é o ápice da autorrealização. É quando você integra os 4 elementos, né? É quando você integra... Show, né, Lilian? Quando você integra o elemento fogo, o elemento ar, o elemento água e o elemento terra, você integra os 4 elementos. E o Harry Potter é tudo isso, né? O Harry Potter é o bruxinho, ele é o alquímico, né? Então, essa saga dela toda veio para ilustrar, né? É uma história real. Como é importante você viver os processos alquímicos. Como é importante você ter noção sobre eles. Como é importante você viver cada fase com consciência.
Porque se você não toma consciência desses processos, porque assim, gente, sendo bem sincera pra vocês, eu não vou dizer que eu já vivi de tudo nessa vida, mas já vivi bastante coisa. E eu estudo muito sobre processos psíquicos, eu estudo muito sobre psicologia desde criança, desde ela já era incrível, exatamente. Desde criança eu estudo sobre psicologia, assim, criança que eu digo 10 anos, 12 anos. Então sempre gostei dessa parte de psicologia, né? E a parte da magia também sempre me encantou demais. Só que somente agora, como Jung, né? Jung começou também depois dos 40 anos, que ele foi descobrindo isso, ele foi descobrindo esse processo. Somente agora que eu descobri a alquimia psíquica, que isso foi fazer sentido pra mim. Porque eu já estudei sobre psicologia analítica, sobre psicologia analítica que é do Jung, né? Sobre várias abordagens, né, da psicologia, mas somente essa abordagem da alquimia é que fez sentido pra mim. Então é importante que você descubra o que faz sentido pra você. Se isso fez sentido pra mim, gente, eu aprendi isso em instantes. Eu lendo sobre alquimia psíquica e sobre alquimia, eu aprendi em instantes. Assim, pra mim fluiu muito rápido. Sabe, é como a minha irmã tá aqui na live e ela vai entender. É como ela aprender física, aprender matemática. TI, pra ela é muito fácil, né? Pra mim eu preciso, sei lá, tirar minha cabeça, pegar outro cérebro, né? E entender. Pra mim é extremamente difícil. Uma pessoa que sabe tocar, né? Tocar violão, tocar piano, pra ela aprender nota, ler partitura é uma coisa assim, ó. A pessoa que tem a abertura pra isso, a pessoa que tem a disposição pra poder aprender as coisas, aprender conhecimentos, enfim, variados, esses conhecimentos, eles entram muito, muito fácil na cabeça das pessoas. E a alquimia entrou na minha cabeça muito fácil. Quando eu descobri, eu pensei assim, cara, isso eu preciso falar para as pessoas sobre isso. Isso é chave. Isso é tesouro. Ninguém fala como esses processos são importantes e como eles são objetivos. E como eles são aplicáveis. E talvez isso seja muito mais claro você explicar do que você fazer 10 anos de terapia. Você tá lá na fase da Nigredo, vivendo lá as sombras, vivendo lá o processo terrível, né? Acabou de passar por um processo horroroso, sei lá, uma separação, perdeu o emprego, perdeu uma pessoa, e você não sabe lidar com isso, você não sabe colocar consciência nisso. Você vai viver aquilo. 5 anos, 6 anos, 12 anos aquilo, sem saber como sair dessa fase. Então é importante que você saiba, primeiro, qual o processo eu estou vivendo. Estou vivendo a Nigredo? Qual o processo? Eu estou vivendo a Calcinatio? Eu já estou na fase da Separatio? Já estou na fase da Mortificatio? É importante que você coloque esses problemas na mesa, né? Na mesa alquímica, que você coloque o chumbo, né? E que você queira queimar esse chumbo. Agora eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. O processo vai ser esse, esse, esse. Então, se você vive uma situação, um problema, joga esse problema na mesa. Encare esse problema. Jogue luz sobre esse vampiro. Queima esse vampiro, mas de maneira consciente. Não é olhando, jogando pra lá, não. Ah, vou jogar pra lá e ele vai se resolver, não. É de maneira consciente. De que maneira eu, Jaqueline, você que tá assistindo a live, vou resolver isso? Porque cada pessoa tem uma forma X de resolver, né? Então você precisa achar a solução, ou seja, a fase da albedo, a clarificação. Você precisa saber como você vai purificar esse problema, como você vai lavar esse problema, para que você possa transformá-lo em concretude, transformá-lo em solução e viver de acordo com o que você veio para viver. Por que eu falo isso? Por exemplo, tem pessoas que acham que vieram para ser uma coisa e se descobrem outra coisa, né? Tem um filme que eu adoro, assim, que eu amo, que é aquele filme Flashdance. Eu adoro esse filme, Flashdance. No filme Flashdance, a Alex, né, a Alexandra, o nome dela, adoro esse nome, Alexandra, acho lindo. A Alexandra, ela é uma menina, né, do subúrbio lá de Nova York, que ela trabalha com solda, né? Ela trabalha soldando ali ferro e tudo mais. E ela é toda, assim, meio masculina, né? O jeito, assim, dela meio masculino e tal. E aí ela vive lá, cercada de homens, né? Ela trabalha com homens, tem um jeito masculino. Só que a Alexandra, a Alex, ela é uma dançarina. Ela é uma artista. E ela mostra isso, ela se mostra sendo uma artista à noite.
Então ela vai dançar nos clubes à noite. Então ela quer viver essa fase dela. Ela quer viver quem ela é realmente, né? Ela não quer ficar trabalhando com solda durante o dia. Ela quer ser feminina, ela quer ser ela, né? Ela quer ser artista, bailarina. E aí a Alex, ela tem uma mentora, que é uma senhora que foi bailarina, né? Na juventude dela. E essa senhora estimula ela. Fala assim, Alex, vai! É importante que você tenha mentores na sua vida. É importante que você tenha pessoas, sabe, mais velhas, que já viveram bastante coisa, que te ajudem, que você confie nessas pessoas. É importante que você tenha pessoas assim na sua vida. E a Alex tinha essa senhora, que era uma senhora muito querida por ela. E essa senhora incentivava ela a viver a plenitude dela, sabe? Ela falava, vai Alex, vai lá, vai fazer o curso que você quer. Não se intimida não, você pode, você é excelente, você tá pronta. E a Alex ia lá e treinava, né? Aquela cena lá dela, Maniac, Maniac, ela treinando, ela treinava e tudo. Falou, cara, eu vou sim. Eu vou fazer esse concurso para poder entrar nessa escola de balé. E aí a Alex resolveu fazer a inscrição. No que a Alex faz a inscrição, ela precisa fazer um teste. E aí ela pensa, cara, eu sei balé. Eu sei balé. Só que eu não me garanto no balé clássico. Quando ela chega no dia da inscrição, que ela vê todas aquelas bailarinas clássicas, delicadíssimas, fazendo plié, fazendo lá um monte de coisa, ela olha e fala, cara, não sou eu isso daí, eu não sou essa pessoa. E aí ela meio que desiste, sabe? Por quê? Porque a Alex, ela fica se comparando. Então, você não pode se comparar a outras pessoas, você não pode se comparar a outros processos, é o seu processo, é você. O ego, ele fica o tempo todo comparando você. Ele fica o tempo todo te confrontando com outras situações, te jogando lá embaixo, falando que você não vai ser capaz. Mas se você se conhece, se você sabe a sua essência, se você sabe do que você é capaz, você enfrenta ele e fala, quer saber? Não é isso não. Eu vou lá e eu vou fazer sim, eu vou fazer esse teste sim, de acordo com a pessoa que eu sou, de acordo com o que eu sei. E aí a Alex volta, fala, quer saber? Eu vou fazer. E aí ela volta. E ela já tem tudo pronto, ela já sabe qual vai ser o número que ela vai apresentar, né? E aí, ela, muito nervosa, vai lá na banca, né? Aquela banca super séria, assim, né? Aqueles professores super austeros, né? Sérios, assim, tá, olhando pra ela. Né? Bem tradicionais. Escola de balé, né? Tradicional. Então, o que a senhora vai apresentar? Aí ela, tadinha, ela se treme, assim, colocando o disco, né? O LPzão, assim, coloca o disco lá. E aí começa uma música pop, né? Eles esperando, sei lá, uma música clássica, né? Uma ópera, alguma coisa que a pessoa vai dançar um balé clássico. E aí ela coloca What a Feeling, né? Até esqueci o nome da cantora, né? Aquela música What a Feeling. E aí ela coloca lá. E quando ela vai dar os primeiros passos, ela se embanando e tal e cai. Porque ela ainda não está confiante do poder que ela tem. É o ego dela, mais uma vez, sabotando ela. Mas ela volta, respira, olha a importância do elemento ar nesse processo. Ela respira, retoma, fala assim, Alex, calma, é você vai conseguir. E ela volta mais uma vez a música e retoma e dá um show de dança moderna. Ela sabe os passos do balé clássico, ela sabe. Tanto que ela apresenta vários passos de balé clássico. Ela apresenta vários números de balé clássico, o salto que ela dá, as piruetas. Mas ela apresenta um número completamente inédito e completamente original, que é de fato a pessoa que ela é. A Alex não é qualquer pessoa. A Alex é a Alex. Ela inovou, ou seja, aquilo ali é dança contemporânea. Se você for pesquisar, ela apresentou dança contemporânea. E o que aconteceu com a Alex? Ela passou no teste. Ela foi aprovada para entrar na escola de balé. Então assim, a Alex só mostrou aquilo que ela era. E aí quando a Alex foi aprovada no teste, adivinha que fase que ela viveu? A fase da plenitude. A fase da Rubedo. Porque ela limpou todas aquelas crenças limitantes que ela tinha, ela limpou toda aquelas craqueladas que ela tinha na cabeça, né? Aquelas sombras que ela tinha quando ela vivia lá fazendo solda com aqueles homens, que nada daquilo significava nada para ela. Ela limpou na dança, ela limpou nos treinos, ela limpou vivendo quem ela era de verdade. E aí ela resolveu fazer o teste e viver de fato o que ela precisava viver na vida dela. Então, pessoal, esses exemplos, né,
de histórias, tanto de personagens de ficção quanto de histórias reais, eu quis trazer aqui, nessa última live, né, sobre a Rubedo, que é importante para você entender que quando o final do processo, né, da Rubedo, que é a calcinatio, que é a calcinatio não, que é a coniunctio, é o casamento alquímico, ou seja, a conjunção do ego com o self, é importantíssimo para a integração do ser. Enquanto você não integra a sua sombra, ou seja, você fala para a sua sombra, ok, eu sei que você existe, eu sei, mas eu vou trabalhar em você e você vai viver aqui comigo. Lembra quando eu apresentei a história da Bela e a Fera? Que o Fera era a sombra, que o Fera vivia ali o ânimos, que era aquele ânimos da pior tipo, né? Que aquele ânimos irritado, e a Bela era a luz, né? A Bela chegava lá e meio que jogava água naquele ânimos horroroso, e eles no final viveram um casamento alquímico. Então é isso. O final dessa história toda que você vai viver, dessa plenitude, é esse casamento alquímico. Você vai descobrir a pedra filosofal da sua vida. Seja em qual processo você estiver vivendo, se você tem um sucesso profissional e você é pleno nesse processo profissional, você ama o que você faz, você está vivendo a Rubedo na sua vida. Você está vivendo a plenitude, você conseguiu encontrar o equilíbrio da sua vida profissional. Se você não está feliz é porque você não encontrou ainda o equilíbrio. Você precisa buscar essa sombra, você precisa caçar esse monstro. O que está acontecendo comigo? O que eu preciso resolver? O que eu preciso pulverizar na minha vida para que eu consiga viver a plenitude? Para que eu consiga integrar, fazer o casamento alquímico, né? E aí eu quis colocar um último aspecto, que é um aspecto bem legal, assim, que, nossa... Irene Cara, exatamente. Irene Cara, veio Cara na minha cabeça, mas não veio Irene. What a feeling. Nossa, eu amo essa música, acho que vou até ouvir ela depois de terminar a live aqui, pra dar um up, né? Então é um processo, assim, gente, são acontecimentos que, assim, acontece muito isso na minha vida. Quando você vive uma sincronicidade na sua vida, sabe? Uma sincronicidade. Quando você vive uma coincidência, ou seja, fatos se coincidem. Antes eu falava assim, coincidência não existe. Existe. Quando a gente fala coincidência, é porque a gente subestima a palavra coincidência. É porque coincidência não é o acaso. Coincidência não é, nossa, que coincidência. Não, não é o acaso. Coincidência são fatos que se coincidem. Então, quando você vive o processo da sincronicidade, o acontecimento da sincronicidade, é porque a vida está jogando na sua cara. É isso aí, ó. Isso aí que você precisa viver, ó. Abre teu olho. Abre teu olho. A professora Luciana Galvão, ela fala, né, na live, numa palestra lá que ela dá sobre sincronicidade, né? Ela fala isso. Quando você chega no fato de sincronicidade é porque a vida já cansou. Ela precisa te mostrar um fato para que você acorde, né? Porque você não está prestando atenção aos sinais da vida. A vida, ela é extremamente inteligente, mas a gente às vezes está vivendo tanto no piloto automático, a gente está vivendo tanto com o ego, ali ó, de mãozinha dada com o ego, de bracinho dado com o ego não está deixando a gente enxergar nada, porque a gente não presta atenção nos acontecimentos. Então, quando chega uma pessoa e fala para você um determinado assunto que você acabou de pensar, você fala, caraca, eu acabei de pensar sobre isso. Nossa, que estranho. Gente, não é uma coincidência normal. Não é qualquer coincidência. Pensei azul, vi uma borboleta azul. Não, gente. É coincidência de fatos. Fatos que para você significam alguma coisa. Para mim isso acontece muito. Nossa, quando eu quis saber sobre trabalhar o processo alquímico nas pessoas, eu pedi pro universo me trazer um sinal e ele me trouxe. Ele me trouxe claramente a palavra alquimia. Ele me trouxe assim, do nada. Eu tava vendo um vídeo de uma moça que eu adoro, né? Uma taróloga que eu adoro assistir os vídeos dela, e ela falou, você é um alquimista? Eu falei, gente, peraí, eu tava até meio assim, pensando na frase que ela tinha falado anteriormente, do nada ela solta essa, né? Eu falei, caraca, e eu tinha acabado de pedir horas antes, né? Assim, tipo, 3 horas antes. E aí eu falei, cara, é isso. Essa é a resposta. Coincidência? Com certeza. Fatos que se coincidiram. Então, eu espero que você que está assistindo essa live agora, que você aproveite bastante esse conteúdo, que se você precisar assistir novamente, ela vai ficar gravada aqui pra você. Você vai poder consultar e assistir várias vezes, ou seja, pensar nesse processo várias vezes. Estude sobre as pessoas que eu falei, sobre a J.K. Rowling, né? E tem outras pessoas também, tem Nelson Mandela,
né, que viveu a Nigredo na prisão durante 27 anos, né, pôde pensar sobre a vida dele, pôde planejar uma vida futura quando ele saísse da prisão. E o cara saiu da prisão sendo simplesmente o presidente mais amado da África do Sul e que conseguiu vencer o apartheid. Então, assim, o Nelson Mandela, ele viveu a missão dele, ele viveu a fase da Rubedo, ele viveu a plenitude do ser dele. Foi para isso que ele veio ao mundo, foi para essa missão. E ele cumpriu a missão dele. Então é importante que você estude sobre essas pessoas e reflita: qual é a minha missão? O que eu preciso fazer para viver a minha fase da Rubedo? O que eu preciso fazer para viver, para integrar o meu ser? Para integrar o meu ser com o que eu preciso, né? Com o que eu preciso viver na vida com a minha missão. A vida se mostra, exatamente. Ela se mostra, ela dá na sua cara e você não percebe. Porque você tá ali no ego, você tá ali cego, né? É importante ter consciência na vida. É importante estar acordado. Estar com os olhos abertos para a vida. Estar observando tudo. Escutar, enxergar, sentir a vida. É importante. Se você quer viver esse processo, se você quer viver essa plenitude, é importante que você se lance, que você se permita. Então, é esse o recado, gente. Muito obrigada por vocês terem estado aqui comigo durante essas 3 lives. Elas vão estar disponíveis aqui para vocês. E eu agradeço, né, mais uma vez. Eu espero que vocês possam integrar, que vocês possam viver o casamento alquímico, assim como eu quero viver o casamento alquímico. Eu ainda tô na fase da albedo, né, então vivendo um pouco de Nigredo, mas eu ainda tô na fase da albedo na minha vida. Então eu quero muito viver essa fase da albedo. E eu compartilho aqui com vocês todos esses momentos, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e prestem atenção aos sinais. Tchau, gente. Obrigada. Beijo, Fê! Beijão, Fê! Tchau, beijo, Lilia! Valeu, gente! Obrigada! Tchau, tchau!